pessoal! Já já nossa neuropsicóloga entra. Olá, todos bem-vindos. Continuem aí com a nossa neuropsicóloga. Opa, acho que ela já entrou. Vamos ver. Vamos ver. Não, ainda não. Mas vai entrar. Vai entrar. Já já ela entra. Olá! Sidnalva Fernandes? Ah, olha, pela foto! Você é parente da Cris, hein? Com certeza. Pela foto, com certeza é. Vamos ver se ela entrou. Ainda não. Não nos deixe. Fiquem por aqui. Vamos ver se ela entra na live já. Procurar. Ana. Ainda não. Deixa eu mandar uma mensagem para ela, avisando que já estamos online. Pode entrar. Não nos abandonem. Ah, é sim. Minha psicóloga maravilhosa, Cris. Sou sim. Como você... Ah, ela aqui já. Opa. Opa. Será que ela caiu? Opa. Foi, peraí. Peraí. Não entrou pra mim ainda. Entrou. Ah, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Boa tarde, pessoal, a todos que estão entrando aqui para participar da nossa live. Isso. Eu vou colocar o tema aqui, Tá deixar ele ótimo. fixo. Peraí. Fixar comentário. Isso, pronto, Ótimo. agora foi. Eu E aí, eu agradeço. vou pedir para vocês. Eu agradeço pelo convite a todos que estão aqui participando da nossa live. Acredito que muitos não sabem, mas eu e a Jéssica, a psicóloga Jéssica, nós nos formamos juntas. E hoje está sendo um prazer enorme estar participando e dividindo os nossos conhecimentos aqui para todos que aqui estão participando da nossa live. É um prazer enorme estar com você. Imagina, prazer é todo meu. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Então vamos lá. Depois de algumas insistências. Sim, confesso que vai ser um prazer enorme dividir aqui com todo o conhecimento que eu tenho, que nós temos sobre esse assunto, que acho que é um tema super atual, um tema que todos precisam entender como que funciona toda essa questão de dependência emocional. Então, vamos começar. É isso. Eu vou pedir primeiro que você se apresente. Na verdade, eu vou me apresentar, porque como a live fica gravada, para as pessoas saberem quem a gente é. Então, eu vou me apresentar e logo em seguida você se apresenta e você já pode começar o tema, tá bom? Então, meu nome é Jéssica Rintz, eu sou psicóloga e terapeuta sexual. Eu fiz o curso de especialização em sexualidade no PROSEX, que é o Projeto de Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, né? E agora eu sou mestranda em psicologia clínica, mas por conta dessa quarentena toda, a gente não tem como estudar nesse momento da forma que deveria, né? Sim. Enfim, então tá meio suspenso aí o meu mestrado, mas em breve voltarei. É isso. Pode se apresentar agora. Tá bom. Eu sou Ana Cristina Lamounier, como todos já estão vendo aí no meu perfil. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. Então eu gosto bastante, estudo bastante. A nossa área é um contínuo, uma continuação, né? Sempre, a gente está sempre tendo que se atualizar sempre, estudar para oferecer o melhor, não só na questão do nosso conhecimento, mas também oferecer o melhor para os nossos pacientes.
Então, eu estudo aí todas as questões cognitivas do que envolve o ser humano, desde atenção, memória, personalidade, tudo que envolve aí o nosso paciente, todas as demandas que vêm até nós, que é o nosso consultório. Ótimo. Agora a gente já pode entrar, né? Sim. No nosso tema. Então, vamos lá. E olha, esse tema é muito. Só uma introduçãozinha Ah, antes de você pode começar. falar. A dependência, ela muitas vezes ela não é nem percebida, Isso. né? É bom a gente falar sobre isso, é que as pessoas possam ver traços de dependências e podem se identificar com isso. Então, por isso que é tão importante trazer esse assunto. Isso. Olha, a dependência emocional, tem muito a ver com alguém querer ter algo para se sentir. E o que seria isso? Ser mais do que ter. Quando você permite entender como que é a sua essência, o seu verdadeiro eu, suas dificuldades, suas limitações, as suas virtudes também, é importante esse autoconhecimento de tudo aquilo que você tem e acredita em si mesma. Você passa a perceber que você não depende do outro para você ser feliz, para que a sua felicidade ela não dependa de terceiros. E aí a questão da dependência emocional, ela não está presente só nos relacionamentos, por exemplo, amorosos, como muitas pessoas pensam, né? Tem esse pensamento que só se refere a uma questão amorosa. Não, ela está presente não só no âmbito familiar, seria pai, mãe, dependente de pai, de mãe, de namorado, de marido. Também nas relações, acontece muito na questão da relação profissional. Então, tem que saber, tem que entender em que situação, ou se há uma situação de dependência nesses âmbitos aí que eu me referi agora. Sim. E também a questão da dependência emocional, ela acontece de uma projeção. A pessoa é como se ela projetasse as expectativas que ela tem, tanto de ser feliz no outro. Então, ela busca aquilo que ela projeta, né? Ela precisa, ela anseia no outro. Então, fica esse jogo de depender do outro. Por exemplo, numa relação de amigos. Um amigo tem uma pessoa super amiga que confia, então a pessoa é dependente dela no sentido, eu preciso ligar para fulano para que eu tome determinada decisão na minha vida. Não, isso também é uma cobrança que ele tem sobre o outro, quando se há uma dependência nesse tipo de relacionamento. Então, ela é uma relação emocional, ela se expande muito além de um relacionamento amoroso. Também é um encontro muito grande que existe no relacionamento amoroso, mas a gente aí não vai, no decorrer da nossa conversa, a gente falar mais. A dependência, Jéssica, também ela trata de um comportamento que ela altera a capacidade desse indivíduo de tomar decisões próprias, ter uma tomada de decisão sadia. Ela pode ser, aí é que a gente entra numa situação muito preocupante, que ela pode também se tornar um transtorno. E esse transtorno, ele afeta não só quem possui, mas também as pessoas que estão em redor dessa pessoa que possui a dependência emocional. E acabam percebendo muito mais fácil do que a pessoa que está envolvida, né? É verdade. Porque quem está realmente de fora percebe mais de quem está envolvido nessa situação, propriamente dita, né? É que a pessoa que está de fora, ela vê friamente a situação, né? Sim. E a pessoa que está dentro é como se fosse as vísceras dela. Ela não consegue se desvencilhar disso. Ela não consegue nem ao menos enxergar. Aquilo pega de verdade nela. E aí, muitas vezes, é ignorado. Não é visto, né? De forma correta, vamos dizer assim. E a dependência, ela também causa, para quem é dependente, um sofrimento muito grande. Existe um sofrimento em redor de tudo isso, para quem vive e quem também tem experiência de alguém que possui essa dependência. A pessoa não consegue tomar mais decisões sozinho, ele sempre depende do outro, ele acredita que as vontades, os quereres dele, os desejos que ele anseia, que ele tem, não
não é favorável, não é bom, sempre o do outro é melhor, sempre tá, nada é bom no que você pensa, no que a pessoa pensa. Então, isso é um sofrimento constante. Pessoas que realmente experienciam, que têm esse tipo de experiência, é muito triste, né? E também tem há uma questão de caracterizada também como uma questão patológica, de problema patológico mesmo aí já da dependência, quando há casos de controle. A pessoa tem um controle ou começa a manipular as pessoas que estão assim envolvidas. E no DSM, esse problema patológico é conhecido como transtorno de personalidade dependente. Que aí, já partindo para Olha, esse aspecto, para essa característica, é preciso buscar ajuda psicológica, né, nessa situação. Então, é algo muito preocupante em sim, relação a isso. Você ia falar alguma coisa? sim. Você sabe que você sabe que você estava falando e me passou algo pela cabeça que é o seguinte: tem uma moça, é a Natália Arcuri, do canal Me Poupe, Uhum. né? Que fala sobre finanças e ela era jornalista. E aí ela bate muito nessa tecla de dependência financeira, né? E aí ela virou e falou assim: uma vez eu fui fazer uma reportagem onde mulheres eram dependentes financeiras de Uhum. homens, né? E aí elas não conseguiam sair da relação por conta disso. E aí eu trago um outro dado que muitas mulheres são chefes de família Isso mesmo. e sustentam a casa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas delas estão em um relacionamento, tá? E muitas vezes ela quer sair desse relacionamento abusivo ou não, ela simplesmente não quer mais o companheiro com ela. Uhum. Só que ela tem uma dependência. Na verdade, não é que ela não quer, ela não enxerga que ela não consegue ficar Sim. sem ele, né? Então ela tem uma dependência emocional dele, ela tem uma dependência psicológica, quer dizer, ela tem condições de cair fora dessa relação, por mais abusiva que seja, ela sabe que isso é abusivo, só que ela não consegue, porque ela tem uma dependência psicológica muito grande em cima dessa pessoa. Então, quer dizer, muitas vezes a gente tem uma dependência financeira, mas não tem uma dependência Emocional. emocional, não tem uma dependência psicológica, não tem. E aí a gente faz o que com isso? Porque assim, como que você vai ajudar alguém sendo que ela não consegue enxergar que ela é dependente emocionalmente de alguém? Sim, porque a questão da relação de dependência, ela já vem aí desde tinha questões bem atrás, né? Bem mais passadas aí, vem desde da questão até de como a pessoa foi criada. Vem, isso envolve muito a Sim, questão da forma como ela foi criada, como foi repassado isso, como a questão de afeto foi passada até ela, como que ela construiu tudo isso na sim, vida dela. E você falando dessa questão de dependência nas relações, eu entro numa questão que a dependência emocional, ela quase sempre ela dá início aos relacionamentos abusivos. Então, entra muito bem, calha muito bem nessa questão que você apontou agora, não só se tratando de uma dependência, mas mulheres, ou não só falando do aspecto de feminino, mas o que há mais presente nos relacionamentos, mas o masculino também, de ter, às vezes tem uma questão sim, financeira bem presente, bem boa mesmo, mas a questão estrutural em relação tanto cognitivo quanto emocionalmente é desestruturado. Ela não conseguiu ter um panorama é, específico de quem é ela nessa relação. Como que é? É como se fosse uma simbiose. Vive camuflada junto e não entende o que é do outro e o que é dela. Então, existe sim, exatamente. essa questão também. É, é- Pode Não, pode continuar. falar, desculpa. É, é assim, é que assim, meu público é muito mulher, né? Uhum. E eu acabo falando só mulher, mulher, mulher. Só que eu sempre tento apontar que não é só mulheres que passam por todos os assuntos que eu falo, né? Então não é só a mulher que passa por uma dependência emocional, o homem também passa por essa dependência emocional. E o que você disse agora há pouco
faz muito sentido, porque muitas vezes não é que a gente construiu essa dependência emocional com essa pessoa. Não é isso. Foi lá de Sim. trás. A gente foi ensinado a isso. Muitas vezes, a gente só troca a dependência emocional de De uma uma pessoa pessoa para para outra. outra. Então, a gente troca a mãe pelo marido, ou o pai pelo marido, Sim. a mãe pelos filhos, entendeu? Então, assim, a gente vai trocando essas dependências e a gente não percebe que a gente sempre está dependente de alguém emocionalmente. Então, assim, como que a gente sai disso, né? Ou como a gente se percebe, na verdade? Porque, assim, tem várias possibilidades de você sair disso, né? Sim. Creio eu. A gente vai, E eu, como a gente vai terapeuta, até eu bato falar, muito. vou até sugerir dicas aqui, eu vou aprofundar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Para a gente dar dicas também, que é importante, para que as pessoas que não têm uma questão, não consigam, não têm acesso, questão de financeira até, para buscar uma terapia, para se reestruturar emocionalmente, para ter uma questão de autoconhecimento mais estruturada sobre si mesma, para que ela também encontre caminhos para ela mudar ou se perceber diante de uma relação ou de uma questão de dependência. Porque quando você falou, Sim, isso já vem, como a gente estava falando antes, isso já vem bem de antes. sim. Quando nós nascemos, nós somos dependentes, nós somos seres humanos que nascemos e dependemos naquele momento da nossa mãe, para uma questão de materna, de afeto, até para que a gente consiga se estruturar e crescer e se desenvolver aí enquanto seres humanos. Então, já nascemos dependentes de alguém, no caso, para o nosso cuidado. E só que essas relações elas vão mudando com o passar dos anos, com o passar do tempo, se expandindo de pai para filho, mas aí tem que se perceber em que momento essa relação, no caso da dependência, ela vai ser benéfica ou não. Até que ponto ela vai ser É, patológica ou não. Então, ou perceber não. isso, em É que momento verdade. você deixa de tomar as suas decisões para que dê essa oportunidade para outra pessoa tomar por você. Então, aí entra a questão Sim. de conhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento estruturado sobre você mesma, quando você se entende, quando você se percebe, você consegue perceber que não precisa do outro. E isso se tratando de uma questão de relacionamento, agora eu falo, que não depende de outro ou de terceiros para ser feliz, porque a felicidade ela tem que vir e partir de você. Ela tem que ser plena de Sim. você. Se for num relacionamento, por exemplo, amoroso, você tem que vir com essa felicidade. O seu parceiro tem que complementar isso. Vocês dois têm que andar juntos e não que você deposite nele a expectativa que você tenha deste amor para você ser feliz. Isso já tem que vir de você. Exatamente. Exatamente. E uma coisa é você compartilhar com seu parceiro, sua parceira, tudo que acontece na sua vida. Ok. Outra coisa é você depender da opinião dele Sim, para tomar qualquer decisão na sua com vida, certeza. né? Então, normalmente, num relacionamento afetivo, amoroso, sexual, né? Acontece exatamente isso. Você precisa compartilhar com a sua parceria, com o seu marido, com a sua esposa, Uhum. com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua noiva. Você precisa disso. Por quê? Porque isso faz parte de uma relação aberta, de uma relação sincera, Sim, da base que você está construindo dessa relação. Agora, se a partir do momento que eu preciso tomar uma decisão, eu dependo da resposta desta pessoa, uma coisa é depender de pouca coisa, mas eu sempre dependo da resposta dessa pessoa, eu uhum. sempre dependo da opinião dessa pessoa, e isso é ruim. Sim, com certeza. E isso já pode ser considerado dependência? Sim, O que sim, você porque acha? tem por exemplo, a questão de amor próprio. A dependência emocional, ela se inicia exatamente quando a pessoa permite que os sentimentos do outro sejam maior do que o seu. E a questão do amor próprio, no caso, o pouco amor que essa pessoa tem em relação a ela mesma, ela advém aí de experiências vividas que foram até traumáticas, poderia se tratar assim. Elas ficaram enraizadas nessa questão de inferioridade, nesse sentimento de inferioridade. Então, ela se sente inferior
ela acha sempre que o outro tem mais benefício do que ela. Ela enxerga sempre, uma pessoa dependente, ela enxerga segurança em comandos. Ela se permite ser comandada, receber ordens, agir de acordo com o interesse de outras pessoas e não pelos interesses dela. E a questão de sonho dela, a vontade dela, os quereres dela, não tem valor. Ela acredita que não tem valor. Então, isso, Fica em segundo plano. sim, sempre está em segundo plano. E é interessante. Foi interessante o que você acabou. Desculpa. Não, só ia pontuar que foi interessante o que você falou sobre ter uma posição forte. A pessoa acaba achando que é isso, né? Que é isso que funciona, que precisa ter decisões fortes, que precisa ser o comandado, né? Que isso tem valor. E eu achei bem interessante isso, mas era só para pontuar, pode continuar. Imagina. Eu vou falar alguns comportamentos que é preciso observar. Ou E, gente, dependente ou está numa relação e que se observa com tais comportamentos. Perceber que sentimentos e pensamentos ruins que está em volta dela, ou de pessoas, possa estar causando. Né, na questão de um sentimento ou um pensamento ruim que a pessoa pode estar causando em relação a ela. Ela não está se sentindo bem. Depois, em que circunstâncias esses sentimentos e pensamentos ruins acontecem? Ou que eles se instalam na pessoa. Outra é a questão de quais as consequências desses pensamentos e sentimentos ruins que essa pessoa sente. Depois de tudo isso rastreado, aí é que começamos a mudar. Por exemplo, a gente não consegue mudar o outro, mas é importante perceber que essa mudança ela tem que partir aqui no nosso interior. Quando você começa a fazer esse rastreio de sentimentos ruins que aquela pessoa te causou, que você está incomodada, que você não entende de onde, porque, quais as consequências disso, porque isso está causando essa dificuldade de entendimento, você não consegue mudar aquela pessoa, mas mudando a si mesmo e fazendo esse rastreio já é um dos passos muito importantes para desenvolver aí algo que nós chamamos na psicologia de inteligência emocional. Quando você adquire essa inteligência emocional, você parte aí rumo a mudanças nas suas relações. Você adquire mais relações sadias, você se conecta realmente com aquilo que está aqui dentro de você. É verdade. Quando a gente começa a fazer a live, a gente às vezes esquece um pouquinho de falar a visão da psicologia, que as pessoas estão interessadas. Qual a visão da psicologia com relação a isso? Óbvio, eu sempre trago psicólogos e psicólogas, né, para falar que psicólogos ainda não. Então vamos lá, galera que me segue, psicólogos. Vamos fazer uma live que está faltando homem aí dessas lives. Mas enfim, a gente até traz uma questão da psicologia, mas assim, eu nunca quero diagnosticar ninguém. É muito leviano da nossa parte querer diagnosticar. Aqui não é o nosso objetivo, mas de levar mais conhecimento para que as pessoas que estão aí do outro lado se identifiquem, né? Exatamente. E a pessoa olhar e virar e falar assim, não, peraí, é isso que é abuso? Peraí, é isso que é dependência? Peraí, não, então alguma coisa está errada. E aí que tá. Por que eu não posso ser dependente da outra pessoa? Né? Você precisa ter seu autoconhecimento, você precisa tomar decisões na sua vida, sabe? Eu tenho uma história que, inclusive, ela é bem próxima de mim. A gente pode até discutir um pouquinho sobre ela, que é o seguinte: uma pessoa que começou a se relacionar muito cedo, tal, e aí se separaram, né? E aí, o que aconteceu? Quando houve essa separação, porque teve questões de abuso dentro dessa relação, então era uma relação abusiva, sim. E quando essa pessoa conseguiu, olha só, a pessoa conseguiu sair da relação, ela começou a ter que se redescobrir. Porque ela estava tantos anos com essa pessoa que ela não sabia mais quem ela era. Sim. Ela não sabia o que ela gostava, ela não sabia o que ela queria, ela não sabia por que ela fazia algumas coisas,
Porque simplesmente ela se submeteu ao outro, ao gosto do outro. E por isso que o autoconhecimento a gente precisa ter. E muitas vezes quando a gente entra num relacionamento, é aquela coisa, ah, não, se ela falou isso, eu vou aceitar, tudo bem. Se ele falou isso, eu vou aceitar, tudo bem. Não, não. Isso cai na live de ontem. Não, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar. Não é assim. Eu não quero e não gosto. E eu acho que eu não preciso me submeter a isso. Vamos conversar e vamos negociar. Porque é o seguinte, se a gente começa a ceder muito, ceder, o que vai acontecer? A gente vai acabar perdendo as nossas vontades. Sim. Perdendo as suas referências enquanto pessoa, né? Você não entende mais realmente o que sou eu, quem sou eu. Então, aí começa a questão, entrando um pouquinho no que você está falando, ela perdeu a referência de si mesma. Então, você perde aquelas amizades, você não tem mais aquelas amizades que antes era próxima a você. A questão de familiar também, há um afastamento. Então, é muito importante a pessoa se perceber que relacionamento é esse que ela quer, onde ela está entrando numa situação, realmente é isso que ela quer, porque nós não nascemos para ter um amor ou um relacionamento infeliz, para recebermos insultos, ser insultada pelo parceiro ou amigo, e aí eu falo no aspecto de todos os tipos de relacionamento, todas as relações, mas como aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, envolve muito a questão amorosa também, né? A pessoa perdeu as referências dela, ela se entregou tanto para o outro que ela não percebia mais quem ela era de verdade. Então, para que a pessoa consiga, a gente vai falar como a pessoa consegue sair de um relacionamento assim. É difícil, mas é possível mudar comportamentos e que a partir dessa mudança de comportamento, primeiro, bem, reconhecer aquela situação. Reconhecer aquela situação, não, eu não mereço isso, eu não sou merecedora disso e eu preciso mudar esse comportamento. Então, se aproximar realmente, se permitir resgatar, um resgate, um reconhecimento de quem você é de verdade. Que a partir do momento que você tem esse resgate de si mesmo, resgata pessoas que você tinha um apreço muito grande, amizade, que acabou por conta de um relacionamento, deixando essas pessoas de lado. E também algo que é muito bom a gente lembrar aqui, que é muito difícil, por exemplo, você está de fora. Então, vou citar um exemplo seu, tá? Você está de fora e você percebe que uma amiga sua está passando por um relacionamento abusivo. Não adianta você chegar para essa pessoa e falar, olha, você está passando por isso. Você não está percebendo isso? Fulano está agindo assim com você. Você deveria mudar. Você não está percebendo isso? Essa forma, essa ação que você tem sobre a pessoa não vai ajudá-la. As pessoas acham que vai mudar, mas não vai mudar. O que vai fazer? Essa pessoa vai se afastar cada vez mais de você, porque naquela situação, ela está aqui, como se fosse aqui dentro, ela não consegue enxergar o que está em volta. Então, ao invés de você se aproximar dela para você ajudar e fortalecer e perceber ela, fazer com que ela se perceba isso, você faz com que ela te deixe de lado e não aceite ajuda. Então, tem que ter o comportamento inverso disso. Exatamente. E assim, perguntar, né? Olha, tá acontecendo isso? Como é isso para você? Como é aceitar isso do seu parceiro? Você tá se sentindo bem com isso? Sim. Eu não aceitaria, mas tudo bem para você? Você tá se sentindo bem? Tá agradável para você? Questione a pessoa. Né? Porque realmente é muito difícil a gente chegar a vir e falar assim, você não percebeu que ele tá abusando de você? Ela tá abusando de você? Ela tá montando em você? O que tá acontecendo? A pessoa, na hora, ela vai falar, opa, estão se metendo na minha vida. Isso. Vou me afastar. Isso. Não, querem o mal do meu relacionamento, que agora é moda falar, isso. Querem o mal. Não, vamos lá. Pergunta pra pessoa, se você, ainda mais se você for próxima, olha, como é isso para você? Eu achei que essa pessoa te tratou mal. Eu achei que essa pessoa... Não sei, eu não sei exatamente como você poderia falar, né? Porque é muito mais fácil a gente apontar que a pessoa
está sendo abusada, está num relacionamento abusivo, do que de fato ajudá-la a sair disso, né? Mas fazer ela perceber isso. Então, olha, fulano de tal te tratou dessa forma, tudo bem pra você? Você tá bem? Seu relacionamento tá bom? Vocês estão bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ó, se você precisar, eu tô aqui, tá? Se você precisar conversar, não precisa nem ser conselho, mas se precisar conversar, eu tô aqui. Então, assim, é muito fácil mesmo, e o que você diz, que não, a gente faz o mais fácil é a gente fazer o O errado. errado. É Essa apontar. pessoa. Olha, você está passando por Sim, isso. é importante Agora, o essa mais pessoa ter um ombro difícil. amigo para saber que ela tem que construir ou ela precisa construir amizades ou relações que ela possa contar em determinado momento, porque não é assim da noite para o dia que a pessoa se percebe como estando numa relação abusiva. Isso é um processo, e esse processo tem que partir primeiro da pessoa e que ela considere que existe alguém que ela pode contar, que ela tem um ombro amigo, que existe parcerias, né? Numa questão de compreensão da situação que ela está inserida, o que ela está passando. Então, eu sei que a gente começou a falar sobre relacionamentos abusivos e eu queria, antes da gente aprofundar mais ainda, né, a questão da dependência emocional aí nas relações abusivas, partindo de todos os tipos de relacionamentos, a questão de como se libertar de uma dependência emocional. Eu acho que quem está aqui quer ou gostaria de entender melhor sobre Sim, isso, né? Então, eu dou 4 dicas. sim. Rapidinho, Tá, antes de você começar, só para atiçar a curiosidade de todo mundo, para manter a tá audiência. bom. Brincadeira, pessoal. Não é isso. O seguinte, porque assim, muita gente fala como identificar, Uhum, mas poucas pessoas falam como sair sim. disso, entende? E isso é muito importante, então eu queria reprisar isso. Pode Trazendo continuar. aqui a terapia para nossa live. Mas é algo simples, que se a Exatamente. pessoa conseguir mudar esse comportamento, e qual seria a primeira dica? Seja e esteja em primeiro lugar. Porque se numa relação ela sempre coloca o outro e a expectativa no outro, para que ela reverta essa situação de estar e ser em primeiro lugar. Isso não se trata de ser egoísta de maneira nenhuma, se trata de amor próprio. Não, Se trata de amor amor, próprio, de isso. se Que é querer, bem diferente. sim, de ter esse compromisso com a pessoa. Porque quando ela tem essa percepção e ela se coloca em primeiro lugar, as relações dela é como se fosse um reflexo. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, é como se fosse um reflexo. Aquilo que você tem, aquilo que você percebe sobre si mesmo, reflete nas relações que você tem. É um reflexo para o mundo, um reflexo de quem você está se mostrando, como que você quer ser vista pelas pessoas. E quando você se coloca em primeiro lugar, não se trata de uma questão de, é, de não ser você. Você é você se colocando em primeiro lugar. A outra é faça terapia, mas até no início eu expliquei que se a pessoa não tem a oportunidade, até hoje existe uma facilidade muito maior do que antes para fazer uma terapia, para se fortalecer em questão de autoconhecimento, de colocar as peças da vida da pessoa, imagina um quebra-cabeça, colocar ela nos pontos exatos e a pessoa se perceber em Exato. relação a isso. A terceira é ter objetivos e desafios pessoais constantes. A pessoa ter coisas que ela precisa fazer em relação a si mesma. Não em benefício do outro, mas em benefício de si mesma. Isso Buscar mesmo. hobbies, fazer coisas que ela não fazia antes, começa a fazer agora. Um curso que deixou, uma viagem que deixou bem lá para trás, porque preferiu Tá lá escondido, escondida fazer isso. perdido. E a quarta dica é praticar atividades. Aí entra na questão dos hobbies, né? Que façam sentido para ela. Porque a pessoa, se ela se permitiu viver em função do outro, nessa dependência, às vezes a pessoa pode nem perceber realmente que está assim, com essa dependência. Então, por isso a nossa live aqui, para fazer com que as pessoas se percebam quais são as características realmente de uma pessoa dependente. Exatamente. E o que eu queria pontuar aqui é o seguinte: ter uma dependência emocional não significa que o seu relacionamento é abusivo. Não.
Não é isso, né? Ter uma dependência emocional significa que você está em alguma relação em que a opinião... Tem gente que veio aqui me visitar. Vou ter que mostrar que ele está aqui me... Ó. Oi, gente, quero participar! Voltando. Então, assim, muitas vezes, não é que a gente está numa relação e aí a gente depende da opinião desta pessoa da relação. Então, quer dizer, isso não significa que você está numa relação abusiva. Você pode estar numa relação abusiva? Você pode estar numa relação abusiva, mas eu quero que a gente coloque algo que deixe distinto isso. Uma coisa é relação abusiva, outra coisa é dependência emocional. Olha, eu vou até frisar óbvio que o tema da live... Desculpa, eu te cortei. O tema da live... Imagina, já te devolvo a palavra. O tema da live, obviamente, é dependência emocional nas relações abusivas. Mas são coisas distintas. Então, assim, essas 4 dicas que você deu são muito importantes quando a gente está num relacionamento até que saudável. Sim, eu tô num relacionamento saudável. Só que eu sou emocionalmente dependente do meu parceiro, da minha parceira, do meu chefe, entendeu? Então, eu sou. Óbvio que quando se trata de trabalho, a gente não tem tanta liberdade, né? Mas é assim, se você... Eu não tenho muito conhecimento para falar sobre trabalho, né? Com dependência emocional sobre trabalho. Mas provavelmente você não está dependente emocionalmente do seu chefe. Você pode estar emocionalmente dependente de um colega de trabalho. E aí é muito mais fácil você sair disso, né? E eu acho que é isso. Frisando bem, e foi importante você tocar nesse assunto para deixar distinto, que a dependência emocional ela é caracterizada como um problema patológico, como eu me referi antes, nos casos em que há um controle ou manipulação. Controle e manipulação, que aí mais na frente as pessoas vão entender sobre isso, onde há uma das pessoas envolvida nesse controle e nessa manipulação. Aí, neste caso, já estamos diante aí de um transtorno de personalidade dependente, que foi o que eu me referi. Então, é importante deixar claro que isso, e que se houver essa questão de controle e manipulação muito exacerbada em relação a qualquer tipo de relacionamento, agora tratando de todo tipo de relacionamento, é importante que a pessoa busque aí um tratamento para que ela entenda essa situação em que ela está inserida. Sim. E tratamento, vamos frisar? Que tratamento é esse? Psicoterapia. É isso aí, pessoal. Eu só quero frisar só mais uma coisa. Que você fez um comentário e eu quero complementar ele. Que realmente tem gente que não tem condições de fazer uma psicoterapia, né? E aí eu tento trazer ao máximo as pessoas que me procuram algum acesso à psicoterapia, né? E aí eu indico muito o seguinte, pessoal, todas as universidades que têm curso de psicologia têm atendimento psicológico. Tá? E eles cumprem com todas as regras que qualquer psicólogo vai cumprir. De não sair falando sobre o assunto. Eles têm supervisão, então tem um professor não atrás dele na sessão, mas atrás dele firmando a técnica, ajudando ele a alguns manejos para atendimento. Então, assim, não tenha condições. Vá, porque lá eles estão aprendendo, mas eles estão com um profissional, muitas vezes renomado, atrás deles, guiando eles. Profissionais que acabaram de se formar, também é uma opção. Tem também instituições que atendem de graça. Eu não vou lembrar quais são, mas também dá para a gente jogar na internet e procurar. Então, tem instituição que atende de graça. As faculdades é uma delas. Sim. Tem gente que atende por preço popular. Tem aplicativo que atende por preço popular. Então, assim, muitas vezes as pessoas vêm com essa não vou falar desculpa, com esse discurso de que não tem condições. Ok, tudo bem não ter condições, a gente entende. Mas você tem condições de procurar em alguns outros lugares uma psicoterapia mais em conta ou até mesmo de graça,
tá? E muitos profissionais, muitos abrem tipo 2 ou 3 horários para atendimento voluntário. Sim, priorizar a sua saúde mental em primeiro lugar, né? Isso Claro, é importante. correr atrás. Sim. Agora nós vamos Pode falar de um continuar. tema aí, ou continuar falando sobre esse tema, que é a questão dos relacionamentos abusivos, né? Que aí já vem, Isso é pano para manga, hein? sim. É importante a gente deixar claro que os relacionamentos abusivos, tanto eles podem ser protagonizados, podia falar, protagonizados, tanto por homens quanto por mulheres, tá? E a questão do que a gente estava falando do autoconhecimento, que vem aí da dependência emocional, essa falta de autoconhecimento, entra algo muito importante aqui, que é a pouca ou diminuição da autoestima. Esses são dois fatores aí principais que possibilitam que uma relação abusiva se instale. E importante também a gente frisar, Jéssica, que a questão dos relacionamentos abusivos, ele não existe, como a gente falou, né? Não só na questão de casais, mas também ela pode estar presente em todas as relações, na família, social, amigos, no trabalho. E como que essas relações abusivas acontecem nesses exemplos que eu citei? Ela acontece, por exemplo, na relação familiar. Você tem um irmão ou irmã e você profere sempre palavras depreciativas contra essa pessoa. Ah, é meu irmão, achando que esse irmão vai estar ali, vai aceitar a sua questão, as suas palavras, e não vai se magoar em relação a isso. No trabalho, como isso acontece, essa questão da relação abusiva? Ela acontece a partir do momento em que seu chefe não sabe especificamente, ou sabe que você não domina determinada área, ou profere palavras que você te denigrindo em relação ao seu profissionalismo, até a sua pessoa. Isso acontece muito. Tanto a questão existe aí uma questão de burnout, né, no trabalho, que existe essa questão dessa pressão aí emocional sobre o outro. Então, podemos tratar até de uma forma de abusiva em relação a isso. A questão familiar, já falei, a questão social, né, qualquer tipo de situação que isso envolva e que prejudique, que você não se sinta bem, que fira a sua autoestima. Isso é bem importante a gente salientar aqui. Você sabe que eu falo isso para todo mundo, né? É o seguinte, fez piada? Você achou engraçado? Achei. A pessoa com quem você fez achou também? Não, isso é abuso, amigo. Corta, não rola, não dá. Fez um comentário que a pessoa, ok, tudo bem para ela e ela compactuou com isso? Ok, não. Você viu que na hora o rosto dela, o semblante dela foi de não gostei, desagradei. É só para a gente medir parâmetro, Sim. né? Porque, óbvio, tem coisas absurdas que a gente, né, já sabe que é abuso, óbvio, né? Então, assim, muitas vezes o abuso é sutil. Sim. A gente entra aí. A gente só percebe quando tá quando vê uma coisa grande. Sim. Né? E aí a gente entra no tipo de relacionamentos abusivos, que são ele. Não só a questão, pode ser uma violência física, ou ela pode ser verbal. Aí vem a questão da violência psicológica ou o abuso emocional. E aí esses dois, a violência psicológica, o abuso emocional, eles podem aparecer da forma como você falou agora, de forma silenciosa, ou até mesmo são despercebidos. Isso que é mais preocupante, porque eles deixam marcas tão profundas quanto que qualquer trauma aparente. E isso, eu vou focar muito, a gente vai focar um pouco nessa questão a questão psicológica em si, desse tipo de abuso emocional que existe não, em todos os tipos de relações. E o abuso, exatamente, ele se inicia quando a pessoa usa de forma incorreta, eu vou até frisar isso, o poder que ele exerce sobre a vida do outro.
Ele acha que ele tem poder sobre a vida do outro, aí ele se expande aí para todas as relações, para todos os espaços da vida da pessoa. É Também verdade. a questão da autoestima. Tem uma questão de uma diminuição da autoestima daquela outra pessoa, há uma autoanulação em relação a isso. Então, são fatores que permitem que o agressor tenha autoridade sobre aquela vítima. E também um relacionamento abusivo, ele existe, como eu falei, né? A gente falou antes, em ambos os lados. Claro, é mais raro acontecer, mas existe em ambos os lados, né? São os protagonistas aí, tanto pode ser masculino quanto feminino. E é importante a gente falar, Jéssica, quais são as características de um relacionamento abusivo? Eu acho que para quem está nos assistindo, identificar como realmente é um relacionamento abusivo é importante, porque acredito que as pessoas que estejam aqui tenha, né, ou conheça alguém que pode estar enfrentando uma situação difícil como essa, de dependência ou até de partindo já para uma questão de relacionamento abusivo, né? Você quer falar alguma coisa antes? Que eu falo as características? Não, pode falar. Então, Pode falar. Ó, é só para avisar, temos 10 meu minutos. Deus! Sério. Por isso que eu fiquei quieta. Então tá, eu vou falar rápido, porque tem um tema que a gente tinha proposto muito interessante, uma resposta, uma pergunta, né? Então, característica de um relacionamento abusivo. Ela pode ser tanto moral quanto verbal. Então, o parceiro, ele profere sempre críticas destrutivas e agressivas contra o seu parceiro frequentemente. Fica o tempo todo monitorando o dia a dia dessa pessoa, faz jogos emocionais, torturas emocionais, manipulação, tem um ar de superioridade excessivo, um domínio sobre o outro, quer ter domínio sobre aquela outra pessoa. E aí tem uma questão de ter medo de perder o parceiro ou que termina a relação e que esse parceiro vai embora. Então fica sempre se sentindo em relação a isso, faz sempre o outro se sentir mal em relação a isso. E o abusador, ele sempre mobiliza o outro no sentido de culpa. O outro sempre está se sentindo culpado dessa situação e sempre está pedindo perdão por isso, porque ele acha que a culpa é dela. Geralmente, aí no aspecto feminino, ele sempre acha que a culpa é dela. A balança está desigual. Sim. Aí pede perdão, quer sempre resgatar a relação. Então, essas são características marcantes de um relacionamento abusivo. Quem ou conhece alguém que passe por esse tipo de situação, é bom procurar ajuda em relação a isso. Alerta. 51, dá tempo de a gente falar sobre quem é o abusador na relação? Dá, temos 9 minutos. Então tá, ó, é necessário entender, ambas as pessoas de um relacionamento abusivo, entender que esse relacionamento ele é movido por insegurança, por medo, tanto real quanto percebido. Tanto o abusador quanto o abusado, eles são inseguros para ter uma relação abusiva assim. Então, é importante perceber qual o movimento dessa relação, qual o movimento desse casal. E aqui eu foco mais numa relação amorosa mesmo. Sim. E a característica do abusador, que eu acho que muita gente está esperando essa resposta, né? Olha, é uma pessoa intolerante à frustração. O indivíduo, por qualquer coisa, ele se irrita, surta de uma hora para outra, demonstra uma raiva injustificada. E o maior prazer do abusador é ver o outro fragilizado e vulnerável em relação a tudo isso que ele esteja fazendo. São psicologicamente rígidos, acreditam que a verdade é sempre a dele. São inseguros, são pessoas inseguras, são controladores, são pessoas que têm a necessidade de se sentirem superiores em relação ao outro, isso qualquer outra pessoa, não só em relação ao parceiro. Mas aí ele esconde por trás disso um medo de ser desmascarado. Então, por isso que ele age dessa forma tão controladora. Tem a pouca autoestima. Por isso que se impõe ao outro, né? Sim, tem pouca autoestima. E aí, nessa questão da autoestima, o pior é que a vítima, ou podemos tratar assim,
a vítima ela está com a autoestima mais ferida do que quem realmente tem uma pouca autoestima. Aí é onde ela se permite, que é uma preocupação muito grande em relação a isso, ela permite ser manipulada nesse relacionamento. Ele é perverso também, então ele não demonstra empatia. A única preocupação dessa questão aqui de não ter empatia é que é uma questão de posse. Ele acredita que ele tem posse sobre o relacionamento, sobre aquela pessoa que está envolvida ali com ele. E também uma coisa muito importante, ele vem de uma família negligenciada no sentido afetivo. O abusador nas relações, ele vem de uma família negligenciada em relação afetiva. São pessoas que não tiveram lugares na vida. E ela entende que através de uma relação, de uma fragilidade ele perceba no outro, ele consegue manipular, controlar e sentir-se poderoso quando percebe a vulnerabilidade que a outra pessoa tem. Então, ele fica em cima disso, focando em todos os aspectos aí da questão abusiva. E o abusador se comporta de forma, se a pessoa permite, no caso, ou deixa que essa pessoa se comporte dessa forma e se posiciona de maneira permissível e submissa, o poder dessa pessoa que ela ainda aumenta cada vez mais sobre isso. Então, os comportamentos tendem a ser repetitivos. Repete cada vez mais porque ele percebe quão vulnerável foi, quanto que vulnerável essa pessoa está sendo, para que ele continue com esses jogos emocionais. Sim, é verdade. Interessante isso, eu não sabia, não. Vou anotar, inclusive. Eu posso passar para você? Pode passar. Oh, vamos fazer um post. Pronto, resolvido. Vamos fazer um Eu post. sei que eu falei. Você pode fazer, eu compartilho, ou eu faço e compartilho. Eu sei que eu falei rápido, mas eu quis. Não, ficou ótimo. Uma informação que eu acho muito, muito, muito importante. Claro, dentro de todos os assuntos que a gente trouxe aqui, desde o início ao fim, eu acredito que seja conteúdos importantíssimos que as pessoas precisam alcançar mais ainda esse conhecimento sobre si mesmas, sobre nós, porque nós estamos envolvidos socialmente em todo tipo de relações, né? E a amorosa é que se permanece mais nesse jogo afetivo, não só de amoroso, mas também de amizade, de tudo, todas as relações. Então é preciso observar muito bem toda essa questão de conhecimento mesmo sobre si mesma e sobre o mundo onde ela está inserida, né? Exatamente. E outra, a gente vive em relações, como você acabou de falar. E por que não ter relações saudáveis, né? Esse é o objetivo, é ter relações saudáveis, não ficar dependente de algo e não submeter a uma relação abusiva, independente de qual relação é essa. Ou ficar dependente de uma relação, entende? Que isso deve ser horrível, é sofredor, é doído, você ter que ficar dependendo de alguém. Você, para absolutamente tudo, você depende de alguém, dessa pessoa, sabe? Isso deve ser sofrido. E o que é pior, você passa de uma pessoa para outra, né? Como a gente já falou, não é que simplesmente você entrou num relacionamento e seu marido agora, você é dependente do seu marido. Não, provavelmente você foi do pai, da mãe, da avó, do vô, de alguém. Então a gente precisa ter as relações saudáveis. O autoconhecimento é tudo nesse momento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender nossos limites, a gente precisa saber até onde eu posso ir, até onde eu vou, até onde isso me faz bem, até onde isso não me faz. E quando começar a não me fazer bem, eu parei. E saber verbalizar um pro outro, eu não quero, eu não vou fazer. Verdade. Entende? Vou dialogar. Como que a gente pode fazer isso se eu me sinto mal? Se eu me sinto mal, eu não quero fazer. Então, vamos tentar melhorar isso? Vamos mudar essa situação? Isso mesmo. Entende? E é interessante isso que você falou, porque muitas das vezes a vítima, ela é conivente com esse jogo emocional. Porque se não houver uma passividade, uma permissão que isso aconteça, não existe nada de jogos emocionais, não existe nada de abuso.
Porque o abusador, geralmente, abusador ou abusado, quando eu falo, tá no masculino, mas eu me refiro a todo o aspecto feminino também. A todos. Ele se alimenta da fragilidade, da insegurança e da vulnerabilidade da pessoa. E permitir Sim. que a pessoa que está na situação dessa, permitir reconhecer a sua personalidade e aos poucos retomar isso, é fundamental para que ela construa, se reconstrua e saia de uma situação dessa e construa e tenha inteligência emocional para adquirir relações mais sadias. Eu não sei se tinha perguntas, eu nem consegui acompanhar aqui. Eu tenho tantos assuntos. Não, o pessoal foi... Não, pergunta não teve, eu olhei tudo então tá aqui. bom. Também se passou, já era. Mas o pessoal comentou bastante, te elogiando. Muito obrigada. Mas foi muito boa a live. Eu agradeço a todos os meus familiares, o meu marido está aqui assistindo, os meus amigos também, tanto da pós-graduação, da faculdade também, meus familiares lá de Fortaleza estão aqui presentes, eu agradeço a todos. E agradeço também você pelo convite, pela troca de conhecimento que nós pudemos fazer. Eu tinha muitos outros assuntos para trazer aqui. Tem alguém aí querendo participar, né? Deixa eu falar. A Aline, que está aqui, a minha irmã lá de Fortaleza. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Olha, Cris, eu que agradeço, na verdade, por você ter aceitado o convite. E muito obrigada por todo mundo que acompanhou a live até agora, que continuou com a gente. Eu acho que esse é um assunto super, hiper, mega importante, porque a gente não se percebe muitas vezes. E o fato de trazer alguém que conhece do assunto para poder identificar, porque sobre um assunto pode jogar no Google e ler. Agora, por exemplo, entender, explicar de fato como funciona, é ótimo ter um profissional assim. É isso. Pessoal, muito obrigado por tudo. Só um recadinho. Essa live vai ficar 24 horas disponível no meu Instagram, tá? E aí, depois de mais ou menos uma semana, eu vou baixar ela, né? E mais ou menos aqui uma semana ela tá disponível na íntegra. Então, eu vou postar ela no IGTV daqui mais ou menos uma semana, 100%. Então, não vai ter corte, não vai ter nada. Vou postar ela na íntegra. E 24 horas aqui no meu Instagram. Muito obrigada. Meu Instagram tá aqui em cima, junto com o da Cris. Eu não sei se eu tô na parte de cima para todo mundo. Tá na parte de cima. Tá ou em cima de mim ou da Cris. Tá aqui o nosso arroba. Então, o meu é Jéssica Hintz, _. Então, é Jéssica, HINTZ, _. Cris, fala o seu. O meu é neuropsi, de neuropsicologia, e de psi, de psicólogo, Ana Cristina Lamounier, tudo junto. Eu também tenho um canal no YouTube, quem quiser acompanhar as semanas eu publico vídeos novos, também aqui no Instagram, tem vários outros conteúdos. No Instagram também publica. Sim. Então, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, acesse os nossos Instagrams e todos os outros canais aí que a gente participa. É isso, gente. Obrigada por tudo. Cris, muito obrigada novamente para todo mundo por ter acompanhado até o final. Muito obrigada. Obrigada a todos de Fortaleza. Tchau. Beijo para Fortaleza. Tchau.